seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo mas tenha vida eterna. Em Romanos, a Bíblia diz que por causa do pecado de um só homem, a desobediência de um só homem é Adão, por causa da desobediência dele, porque ele desobedeceu a Deus. Todos nascidos depois de Adão nasceram em pecado, separados de Deus, separados da glória de Deus. Então, criançada, por causa dessa desobediência, por causa desse pecado, a nossa situação diante de Deus é de mortos. A Bíblia diz que todos nascidos depois de Adão estão mortos nos seus delitos e pecados. Já nascem mortos por causa do pecado. Tio Alex, nasce morto? Como é que nasce morto? Lembra da árvore que Deus colocou lá no jardim? A árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Quem lembra? A ordem foi de não comer do fruto, daquele fruto, porque no dia que eles comessem, eles iriam morrer. A morte ali, criançada, não é uma morte física, tá? É uma morte espiritual que causou a separação entre Deus e o homem. Lá no jardim, lembra que Deus andava com Adão no jardim? Deus estava com Adão no jardim porque não havia pecado, não havia o mal. Mas depois que Adão e Eva desobedeceu, deixou o pecado, o mal entrar no coração deles, não havia mais comunhão entre Deus e o homem. Deus já não estava mais ali. A ligação que o homem tinha com Deus foi cortada por causa do pecado, por causa da sujeira no coração do homem. Não tinha mais como Adão ter comunhão com Deus por causa do pecado. O pecado estava no meio, o pecado cortou essa comunhão por causa da sujeira no coração do homem. E todos nasceram assim, todos nós nascemos assim. O tio Alex nasceu em pecado, o tio Alex já nasceu separado de Deus, sem ter comunhão com Deus, porque o tio Alex já nasceu com essa sujeira no coração. Tio Alex já nasceu com essa natureza pecaminosa, essa vontade de fazer o mal, de praticar o mal, pegar o que não é meu, de desobedecer o papai, a mamãe, não é isso? De machucar o coleguinha, de desejar o mal para o colega. O tio Alex já nasceu com essa natureza ruim. A Bíblia diz em Romanos, criançada, que todos estão mortos diante de Deus. Mesmo as crianças, até os adultos, todos, a nossa condição diante de Deus é de morte. Nós nos tornamos escravos de nós mesmos, cegos. Então não há Deus, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Todos pecaram, todos se perderam, todos estão mortos. Quem já assistiu aqueles filmes que tem zumbi? É assim que nós estamos diante de Deus, andando para lá, para cá. Nós não conseguimos ver a Deus, nós não conseguimos sentir a Deus, nós não conseguimos ouvir a Deus. Por quê? Porque nós estamos mortos por causa do pecado de Adão. A gente não consegue orar, não consegue falar com Deus. A gente vive uma vida inteira nessa terra sem Deus e para nós está tudo bem, está tudo normal.
O pecado tirou Deus do coração do homem, tirou o homem da presença de Deus. E aí, sabe o que sobrou? Paulo certa vez disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Maldito o homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Que nos restou é uma vida vazia, mentirosa, sem propósito. Tudo isso por causa do pecado. 1 João capítulo 3, que a Bíblia diz que aquele que pratica o pecado é filho do diabo, porque o diabo, a antiga serpente, ele vem pecando desde o princípio. Então, nesse mesmo versículo, a Bíblia diz que foi para isso que o Filho do Homem se revelou. Foi para isso que Jesus se revelou, para destruir as obras do diabo. Não há justo, não há nenhum sequer. Todos pecaram, todos se perderam, não há quem busque a Deus. Então, próprio Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que estava em Gênesis, o Deus que pela palavra do seu poder criou todas as coisas, desce até nós. Já que a nossa condição é de mortos, então Jesus desce a fim de nos dar a vida, como diz as Escrituras. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos pecados. Jesus nos deu a vida. A Bíblia diz em Gênesis que Jesus, ele pisaria na cabeça da serpente. No tempo que Adão caiu e perdeu o jogo, Jesus se levanta, pisa na cabeça da serpente, destrói as obras do diabo, traz novamente esperança para o homem. Não acabou, nada se perdeu. Jesus escreveu a história, os fatos, os acontecimentos, o tempo, o espaço, tudo foi escrito por Deus. Há um propósito, Deus fez tudo com um propósito pensado. E todo esse plano, toda essa história, tudo que aconteceu do Éden até o Apocalipse faz parte desse plano glorioso de Deus, que termina com a vitória final, que é Jesus pisando na cabeça da serpente, vencendo as obras do diabo, vencendo o pecado, tornando o homem corruptível a um ser incorruptível, justificando o homem, santificando o homem, salvando o homem. Jesus é a árvore da vida. É aquela árvore que estava lá no Éden. Ela ainda está aqui entre nós.